no Tribuna, gente, eu quero falar sobre um assunto muito importante para você que deseja conquistar sua liberdade financeira. Por que será que para algumas pessoas é tão difícil? O que a gente deve fazer para conseguir essa tão sonhada liberdade financeira, principalmente nesse momento de crise? Vamos conversar agora com o empresário, consultor financeiro e autor do livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, Ben Zruel, que vai explicar para a gente passo a passo e contar como é que você pode ter uma trajetória de sucesso. Ben, seja muito bem-vindo. Olha, faz um tempo que eu estou querendo trazê-la aqui no programa, né? A sua assessoria já falou isso, né? Deixa eu mostrar aqui para as pessoas. O seu livro está na 8ª edição, é isso? Sim. Para quem aqui, né? Eu te dei o presente, foi a primeira. É a primeira edição. Agora essa aqui é a 8ª edição. Olha que bacana, hein? Você tem que ter esse livro, gente. Eu vou te ensinar a ser rico. Agora, eu queria te fazer a famosa pergunta. Nós estamos passando... Ele já sabe até qual é. Nós estamos sabendo que o Brasil está passando por uma situação que ninguém mais consegue entender, né? Tá todo mundo perdido, não sabe se vai para um lado, se começa um negócio próprio, se tenta um novo emprego. O que fazer nesse momento em que o país está passando por essa ebulição toda, hein? Na verdade, agora, Fábio, ótima pergunta, mas minha opinião pessoal, e na verdade o que está mostrando, a época ruim, entre aspas, a crise do Brasil está passando. Então, se fosse uma época boa para começar a empreender, começar novos negócios, começar novos empreendimentos, é agora. Não espera que as coisas vai anunciar nos jornais que está incrível. Agora é a época para começar a construir as coisas. Agora, no momento de crise? Ele já passou a crise. Já passou? Na verdade, se eles não... Infelizmente, o Brasil depende muito da política. Uhum. Então, as coisas da política definem para lado direito ou esquerdo. Mas, todos os índices mostram que estamos, sim, numa ótima época. Não à toa que a bolsa está subindo, não à toa que o setor imobiliário voltou a crescer. Então, se vocês querem investir, Fábio, agora é a hora. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua chegada ao Brasil, porque as pessoas estão vendo você com um sotaque diferente. De onde você é, Ben? Sou de Israel, esse sotaque não é da Bahia, Fábio, é de Israel mesmo. Pois é, e aí você chegou ao Brasil quando? Cheguei em 99. 99, Sim. já faz um tempinho. Sim. E por que você escolheu o Brasil como a sua casa? Então, na verdade, naquela época em Israel eu era oficial no exército de Israel. Em Israel todo mundo faz exército. Fiz durante 5 anos, gostava, mas não estava satisfeito com a perspectiva de futuro. Aí eu conheci uma multinacional em Israel, quando eu morava em Israel ainda. O anúncio falava em trabalhar no Brasil. Eu respondi o anúncio. Naquela época a empresa trabalhava em 50 países. E o anúncio falava em trabalhar no Brasil. Aí eu respondi, estava curioso, aí eles falaram que posso trabalhar no Brasil. Eu perguntei, mas eu não falo uma palavra em português. Ele falou, você fala inglês? Eu falei, eu falo. Então fica tranquilo, porque no Brasil todo mundo fala inglês. Quem falou isso pra você, acho que ou não tinha muita noção, ou quis falar assim, não vou empurrar esse cara pro Brasil. Tipo isso. Eu cheguei para o Brasil 2 semanas depois, sem falar português, sem conhecer ninguém. E comecei a trajetória aqui no Brasil. Tá certo. Agora, é evidente que quando a gente fala de liberdade financeira, nós estamos falando daquelas pessoas que têm a opção de ter uma segurança financeira maior e que pode escolher aonde quer investir ou onde quer gastar o seu dinheiro. Quando que a gente pode dizer, eu conquistei a minha liberdade financeira? Perfeito, ótima pergunta. Normalmente, Fábio, as pessoas pensam, quando a gente fala liberdade financeira, ser rico, as pessoas sempre raciocinam, eles conectam ganhar muito dinheiro para ser livre, para ser rico. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa pode ganhar muito dinheiro por mês, pode ser um executivo ou grande empresário e nunca ser nem livre e nem rico. Apenas um cara que ganha muito dinheiro. Na verdade, ser rico, que eu chamo isso rico ou livre, acontece nesse momento. Quando suas fontes de renda passiva, o que é renda passiva? Tipo renda que você recebe dos juros bancários de suas aplicações, de aluguéis que você recebe, de royalties, direitos autorais. Quando você recebe eles, que eles não dependem mais do seu trabalho ativo, não é do seu emprego, não é da sua empresa. No dia que você recebe ganhos passivos que são iguais ou maior do que seu padrão de vida, é o dia que você conquistou sua liberdade. Porque a partir desse dia, você nunca mais tem que trabalhar por dinheiro. Você trabalha por inspiração, por prazer, para crescer na vida mais. Mas nunca mais por dinheiro. Porque você tem fontes de renda que garante
a sua padrão de vida. E essa é a liberdade, e esse se torna rico. É aquela história de que, por exemplo, a pessoa está dormindo, mas está ganhando dinheiro. Exato, simples. E qualquer pessoa, isso que é o mais incrível, qualquer pessoa, Fábio, pode conquistar isso. Normalmente as pessoas sempre acham que questão de nascer na família certa, tudo isso, tem nada a ver. Qualquer pessoa que sabe as regras do jogo, e infelizmente podemos chamar isso um tipo de jogo, um jogo do dinheiro, só que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas realmente sabem as regras. Todos nós jogamos desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer, a gente vai jogar esse jogo, vai viver nesse mundo, e a maior parte das pessoas nunca vai aprender as regras. Agora, por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem essa liberdade financeira? Tem algum segredo que a gente não sabe? Sim, não é segredo, são regras. Regras de jogo, Fábio. Regras simples. Regras simples. E simples, esse que é mais incrível. Quando eu falo para as pessoas que é simples se tornar rico, é simples construir sua liberdade, as pessoas não acreditam. Eu não estou falando que é fácil, mas é simples. Tem diferença entre simples e fácil. É simples. Basta você saber as regras e segui-los. Agora, por que não todo mundo faz? Simples, porque a primeira coisa a maior parte das pessoas não sabe. Porque são as poucas pessoas que realmente sabem as regras, já são ricos. E normalmente ricos não saem por aí ensinando os outros. Normalmente as únicas pessoas que eles ensinam são os filhos. Por isso que saiu a frase, filho de peixe, peixinho é. Somente. Então, a maior parte da população vai viver em uma regras que eles não sabem, vai apanhar a vida toda e nunca vai saber por quê. Vai dizer que é crise, vai dizer que é o governo, vai dizer tudo menos que ele próprio não sabe as regras. E no momento que você aprende as regras e aplica elas, eu garanto para qualquer pessoa, independente da profissão dele, que ele conquista a liberdade dele. Teria como você compartilhar com a gente algumas dessas regras? Sim. Pelo menos para a gente poder nortear e quem está nos assistindo. Tem muita gente escrevendo aqui. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Mas está todo mundo assim, pergunta quais são as regras. Então vamos lá, entender. Vamos lá. Para construir sua liberdade financeira, Fábio, são 4 passos. Tá. Vamos lá. Primeiro passo, você tem que corrigir a sua mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é a soma de todas as crenças que nós temos a respeito de dinheiro desde o dia que a gente nasceu. As crenças que a gente pegou em casa, com nossos pais, nas escolas, ok? Nossos professores. A soma dessas crenças chama mentalidade financeira. O que você acha certo ou errado é a sua mentalidade. Tá. Então, nós temos principalmente mentalidades que são divididas por classe dos pobres, não estou julgando, estou falando do dinheiro, classe média, que é onde a maior parte das pessoas encontra, e classe dos ricos. E as pessoas normalmente acham que a diferença entre os três é a quantidade de dinheiro que eles ganham, mas não é. É mentalidade. O pobre gasta o dinheiro dele, infelizmente, como sobrevivência. Classe média, e esse é onde a maior parte das pessoas se encontra, gasta o dinheiro dele para comprar conforto. O que é o conforto? Por que você anda de carro e não a pé? Porque é mais confortável. Por que 2 carros na família e não apenas um? Porque é mais confortável. Por que casa cada vez maior? Porque é mais conforto. E o conforto dá outra coisa que chama status. Então, a classe média corre a vida toda gastando tudo que ganha atrás de conforto. E os ricos? Os ricos correm atrás do quê? Normalmente as pessoas falam, atrás de dinheiro ou investimento. Os verdadeiros ricos correm atrás de liberdade. Liberdade. O verdadeiro rico é livre. Isso as pessoas não entendem. Um executivo que trabalha 18 horas por dia e não vê os filhos crescendo, não é rico não. É apenas um cara que ganha muito dinheiro. Um empresário pode ganhar milhões. Se está doente de tanto estresse na empresa, não é rico não. É apenas um cara que ganha muito dinheiro. Porque o verdadeiro rico é livre. O verdadeiro rico acorda na hora que quiser. O verdadeiro rico pode ficar brincando com os filhos o dia todo na hora que quiser. Pode viajar com uma família quando quiser. Isso é a verdadeira riqueza. O resto são apenas pessoas que ganham muito dinheiro. Então, a primeira regra, ter mentalidade. Segunda regra, administração financeira. Administração financeira, saber quanto você gasta, quanto você ganha e ter, e esse é o segredo, padrão de vida correspondente ao seu objetivo de ter um dia de liberdade. Padrão de vida, infelizmente, para a maior parte das pessoas, é o primeiro obstáculo que não lhe permite ter liberdade. O que quer dizer? Vamos simples. Se você gasta todo mês tudo que você ganha, você nunca, mas nunca vai ser rico. Mesmo que você vai crescendo, trabalha na empresa, vai ganhar cada vez mais, não vai, porque você vai continuar escravo de seu dinheiro. Mês após mês você vai ter que trabalhar para manter o padrão. Simplesmente isso. Quer dizer, parou de ganhar, parou de ter o padrão. Exato. A terceira regra, quitação das dívidas. Infelizmente no Brasil é extremamente fácil endividar. Nós estamos falando do país
dos juros mais altos do mundo. Então, as pessoas endividam com muita facilidade, porém, não sabem como ser. Então, tem métodos simples que a pessoa tem que saber exatamente para sair da dívida. E o quarto passo é o investimento. Como investir para construir sua liberdade. Todo mundo, Fábio, quer saber sobre investimento, mas eu sempre falo, esse é o menos importante. Se você não corrigir os primeiros 3 passos, o investimento nunca vai dar certo. Se corrigir os 3, o quarto fica fácil. Quer dizer, então eu tenho aqui mentalidade, administração, quitação das dívidas e o investimento. Simples. Se eu seguir esses 4 passos, eu me torno rico. Exato. Simples. Agora, como que uma pessoa que, por exemplo, ganha R$1.000 por mês, Sim. que é uma média, o salário mínimo é 900 e poucos reais, Sim. vamos calcular R$1.000. Uma pessoa que ganha R$1.000, ela pode ser rica? Simples. Vamos lá, vamos entender. Rica, falamos que é a pessoa que vai ter fonte de renda passiva, Tá. que ela é maior do que o padrão de vida dela. Certo. Então, uma pessoa que ganha 1.000 tem padrão de vida 1.000. Então, a mesma regra de construir uma fonte de renda ativa que vai te dar uma renda passiva que vai render 1.000 é a mesma fórmula para fazer 5.000 e 10, não muda. Então, simplesmente, parte do que ela ganha, ela vai investir em ativos financeiros, ativos imobiliários, que ao longo dos anos vai render para ela uma renda passiva que ela é igual ao maior padrão. Agora você fala, Fábio, mas aí quando uma pessoa, uma palestra me perguntou, mas bem, eu ganho muito pouco, eu posso? Eu falei para ela 2 coisas. Primeiro, sim, você pode, porque a fórmula não muda conforme os valores. E a segunda fala, eu respondo, você é obrigado a ganhar pouco a vida toda? Tá. Tem que responder essas questões. Entendeu? Simples. Olha só, boa noite, Fábio, boa noite, bem, o meu nome é Edson, sou de Palhoça, Santa Catarina. O programa está sensacional e eu queria fazer uma pergunta. Como fazer, bem, Israel, para o dinheiro trabalhar para mim? Por acaso, com disciplina? Sim, ótimo. Ele fez ótima pergunta, mas a pergunta dele entra no 4º passo, investimento. Se você corrigir os primeiros 3 e sobra dinheiro, se você corrigir os 3, vai sobrar dinheiro todo mês. Aí sim, você vai investir. Sempre os primeiros investimentos vai ser investimentos em ativos financeiros, porque você vai juntar dinheiro em forma de poupança, não poupança, mas em forma de aplicações. E aí, sim, você pode fazer ele trabalhar com você através dos juros bancários ou através de outros tipos de investimento que você vai fazer. Olha só, tem uma pessoa que ela não se identificou, mas é muito interessante. Ela diz assim, e quando você tem este pensamento que vocês estão falando, mas o seu companheiro ou companheira, né, esposo ou esposa, não estão nem aí, queimam todo o seu salário, não tem controle nenhum. Como é que faz, bem? Isso é uma situação extremamente complicada e eu Difícil, conheço né? ele, porque várias vezes quando eu faço consultoria, isso acontece isso. Temos 2 opções. Primeira opção, separa. É separar? Mas como você não pretende separar, pelo menos separa o dinheiro. Você tem que pelo menos salvar metade da casa. Então, o que você ganha, você controle toda essa parte e deixa a pessoa pelo menos como uma parte do dinheiro. Não deixa ele acesso ao dinheiro. Porque vício, Fábio, de gastos e compras é muito parecido com o vício de outras coisas. Igualzinho. É o mesmo tratamento, tudo isso. Então, a primeira regra é afasta as ferramentas de gasto da pessoa. Então, afasta o cartão de crédito, afasta crédito da pessoa. Essa é a primeira coisa. E 2, assume tudo que você puder de questão de você vai controlar a casa. Olha só, nós temos aqui a pergunta também muito interessante do Kleber Antônio Rosa da Silva. Ele é de Presidente Prudente. Ele diz assim, o meu pagamento, eu acabo deixando ele todo no banco, não mexo e junto moedinhas ainda em casa. E depois, no final do ano ou no meio do ano, eu troco as moedas e deposito o valor no banco. Ou então acabo até depositando as próprias moedinhas numa conta poupança. Eu estou fazendo certo? É uma maneira, eu acho que é legal para você poder economizar. Agora, uma dica. Poupança não é o melhor lugar para você deixar seu dinheiro. Você está perdendo. Nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Aliás, hoje é menos ruim do que foi ano passado e anos anteriores. Mas continua sempre rendendo menos. Tá. Agora, uma dica pequena. As pessoas falam, mas aqui é 5%, aqui 6%, é pouca coisa de diferença. Eu só vou dar para vocês um número interessante. Se você vai colocar R$1.000 na poupança, ou R$1.000 numa aplicação financeira um pouquinho melhor, que tem 0,5 e outro 0,6, sabe? Pontinho percentual a mais, em 20 anos pode representar diferença de R$100.000.
Nossa. A mais ou menos. Então, por causa desse ponto 6? Só isso. E se você vai poupar 2 mil, isso vai representar 300 mil de diferença em 20 anos. Então, vale a pena procurar uma boa aplicação que faz a diferença entre a poupança. A poupança sempre será o pior. Bom, estão perguntando de tudo aqui, estão, aliás, elogiando muito o nosso programa, a nossa entrevista, muito obrigado. Mas tem a pergunta que não quer calar. Tesouro Direto ainda é um bom investimento? Excelente investimento. Tesouro Direto, a primeira coisa, muitas pessoas têm medo de colocar lá. Eles têm medo por duas coisas. Primeira coisa, porque eles sempre vão ser desencorajados no banco. Por quê? Por um motivo simples. Quando você para você aplicar no Tesouro Direto, você vai ter que transferir seu dinheiro para uma corretora de valores e essa corretora vai transferir para o Tesouro. Então, no momento que você tira do banco, o banco não pode mais mexer nesse dinheiro. Quando você aplica no banco, o banco vai utilizar seu dinheiro, vai pagar um juro pequeno e vai emprestar esse dinheiro e vai ganhar muito mais. Então, ele vai fazer de tudo para encorajar você a continuar no banco. Tá. Quando você tira, por isso que muitas pessoas têm medo e nem conhecem essa aplicação. Tesouro Direto considerado no Brasil a aplicação mais segura, ela é garantida pelo governo, ela tem vários sistemas de segurança maiores, às vezes, até do banco nessa parte, então é seguro. Dois, uma coisa interessante que as pessoas sempre não calculam quando a gente fala de juros. Os juros no Tesouro Direto, na taxa Selic, ela era 14,5 ano passado, e agora apenas 8,25. Então parece que está muito menos. Isso que se chama valor nominal. O valor nominal do investimento, nominal quer dizer o quê? Que só tem nome. Igual quando a gente fala, essa roupa, essa marca só tem nome. Quer dizer que não tem muito valor. O valor real é quando a gente desconta a inflação. Aí você sabe o valor real daquela aplicação. Então, se você pegar o Tesouro Direto, ano passado, a taxa Selic deu 14,5, tirando a inflação que estava 8%, estamos mais ou menos com 6,5% de valor real do ano passado. E esse ano, que está 8,25, descontando a inflação que está 2,5, 2,60, dá mais ou menos a mesma coisa. Então, o valor real não mudou muito. Então, a aplicação no Tesouro Direto continua valendo. Agora, bem, mas eu queria que meu dinheiro vai render mais. Perfeito. Como a gente sabe a regra simples, que normalmente quando a taxa Selic cai, as bolsas sobem. Isso é mais ou menos a regra que segue. Isso não é recomendação para investimento, mas se você quer turbinar um pouquinho o seu rendimento, você pode pegar um porcentagem pequeno de suas aplicações que estão na renda fixa, que deveria ser sempre a maior parte, e colocar um pouquinho em um fundo de investimento, um fundo de ações ou alguma coisa que tem chance, nessa época, valorizar muito mais do que apenas renda fixa. Aí, na junção dos dois, você vai ter excelente rentabilidade no final do ano. Previdência, tem muita gente que aplica nesses CDBs ou Previdência, também boas opções? Não. Não são boas opções? Ok, vamos explicar. Tá. Previdência privada, eu não gosto, mas isso é opinião própria. Mas você tem excelente, não posso falar mais de nenhuma porque tem excelentes fundos. Porém, o problema com o investimento, que as pessoas, vamos lá, uma dica de investimento. A primeira coisa mais importante quando a pessoa investe, ele tem que saber qual a ordem de investimento. O que isso quer dizer ordem? Simples. Primeiro dinheiro, Fábio, isso é importantíssimo. Tem que ir, o primeiro dinheiro que você vai poupar, que você vai aplicar, vai ter que ir para um lugar que chama fundo de emergência. O que isso quer dizer fundo de emergência? Exatamente esse nome. Você vai juntar um valor de 6 a 12 vezes o seu padrão de vida para esse fundo. Para que isso? Para emergência. Pode virar desempregado, problemas na empresa, carro quebrou, problemas familiares, problemas de saúde. Você tem que ter dinheiro lá. Bem, eu tenho 50 mil reais. Onde eu coloco? Lá. Bem, eu quero economizar R$1.000 por mês. O primeiro lugar que vai colocar? Lá. Onde você pode ter esse fundo de emergência, você tem que ter um fundo que tem rentabilidade diária e liquidez diária. O tipo Tesouro Selic serve para isso. Um fundo DI com taxa de administração baixa também pode servir para isso, certo? Então, primeira coisa você vai colocar lá. Depois que você encheu isso, você pode ir para médio prazo e longo prazo. Agora, voltando para a sua pergunta sobre previdência privada. A pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro, certo? Aí ele vai e oferece para ele, não, faz um fundo de previdência privada que vai ser ótimo para o futuro. Ele começa a aplicar. 6 meses depois, 10 meses depois, ele precisa de dinheiro como urgência. Adivinha de onde ele tenta tirar? De lá. E percebe que não pode tirar o dinheiro. E se tira, perde a maior parte. Por quê? Pela ordem que ele colocou.
você quer previdência privada, não tem problema nenhum. Primeiro cuida do curto prazo, médio prazo, e depois nós podemos falar de algo que vai ser para longo prazo. Mas desde que você cuidou do primeiro passo e o segundo. Olha, acabou o nosso tempo, mas eu sei que tem muita mensagem aqui. Eu quero agradecer, quero mostrar mais uma vez o livro que você tem que ter aí na sua cabeceira, do nosso querido Ben Zruel. Eu vou te ensinar a ser rico. Vocês não têm noção de quanto custa uma palestra do Ben Zruel, né, Ben? Parabéns, viu, pelo seu trabalho, porque, não, de verdade, é muito difícil arrumar uma data na sua agenda. Não nos abandone, volte outras vezes. É sempre muito bom recebê-lo aqui. Deixa eu te dar um abraço. Obrigado pelo presente, viu? Obrigado. Obrigado por ter vindo.